E aí, gente boa, bom dia. Segunda-feira, teve feriado, não teve? Como é que tá? Tá voltando para casa? Tá ainda esperando o trânsito no fim de tarde dar uma acalmada para poder voltar com menos movimento? Enfim, como é que foi o seu feriado? Espero que tenha sido muito bom. Eu quero me despedir de você nessa semana. Nós conversamos sobre Tiago, carta de Tiago. Nós vamos hoje começar a semana com uma palavra delicada. Tem uma palavra de Tiago que diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Interessantemente, essa carta de Tiago, essa parte da Bíblia, foi considerada por Martim Lutero, o reformador aí da igreja protestante, a igreja luterana, que recebeu esse nome justamente pelo seu nome. Ele dizia que Tiago era uma carta bastante dura. Ele chamou de dizer que era uma carta que não expressava muito amor, porque falava de muitas questões éticas de uma maneira muito dura e não ajudando pessoas a dar a volta, não ajudando pessoas a compreender e a melhorar seu comportamento. Pois é, falar sobre língua. Você conhece as redes sociais e você sabe muito bem que as redes sociais nos últimos tempos tiveram que ser regulamentadas através de leis, porque virou um espaço de debate, um espaço de ofensas, um espaço de fake news. Aliás, fake news não são as palavras faladas, mas são as notícias escritas, que são mentiras. Interessante, né? Parece que Tiago está dizendo o seguinte para a gente: se a gente, enquanto cristãos, nós não aprendemos a frear aquilo que pensamos e que logo vem para a nossa boca, nós podemos fazer grandes estragos. Ele vai dando exemplo, dizendo que a língua é como uma fagulha de fogo que coloca incêndio numa grande mata que ninguém consegue apagar. Ele usa o exemplo dizendo que as pessoas conseguem dominar os cavalos com freio, mas poucas pessoas conseguem dominar a sua língua. Vem cá, e você? Você é uma pessoa que mais ouve do que fala? Ou você é uma daquelas pessoas que diz assim e que até se orgulha, que dizem: o que eu tenho que dizer eu digo logo e não interessa para quem for, quem tem que ouvir que ouça? Eu conheço algumas pessoas assim. Eu acho, gente querida, que a gente precisa sim ser sincero sempre, mas a gente não deve ficar devendo amor a ninguém. Então, para começar essa semana, eu queria chamar sua atenção aos seus diálogos. Nós estamos numa cultura, numa época de pessoas muito agressivas, da afronta. Pessoas que às vezes, por um pouco mais de nada, baixam o vidro do seu carro e falam um monte de coisa para a pessoa que está ali do lado, que às vezes cometeu um pequeno erro, alguma coisa assim. Nós, discípulos de Jesus, somos conhecidos pelos nossos frutos e entre eles as suas palavras. Então, num tempo de pessoas extremamente agressivas, nervosas, pessoas que sempre acham que têm a razão, cuide como você fala. Às vezes nós temos coisas maravilhosas a serem ditas, até muito verdadeiras, verdades que são reais, mas dependendo se nós falarmos elas de maneira agressiva, amarga e azeda, não chegaremos no objetivo. As pessoas vão fechar os seus ouvidos, não vão ouvir. Pelo contrário, a confusão vai ficar ainda maior. Então, vamos falar sim, vamos dialogar muito mais, mas sempre com amor. O amor das palavras é a maneira de chegar ao coração. É assim que um pai chega ao coração de um filho, é assim que uma esposa chega ao coração de um marido, é assim que um colega às vezes tem que comunicar uma situação difícil a outro colega. Palavras ditas com sinceridade e amor. São essas que somam, são essas que não dividem, são essas que não geram fofocas, são essas que não geram intrigas. E uma outra coisa, quando você tiver algo para dizer para alguém, procure essa pessoa particularmente, não vá para a rede social, não vá debulhar muitas vezes da sua indignação, da sua amargura. As redes sociais, infelizmente, mais afastam nesse sentido do que conectam, ok? Amor nas palavras, sinceridade sempre, e existe um jeito para dizer todas as coisas, e é o jeito de Jesus, com amor, com carinho, mas naturalmente nunca faltando com a verdade. Uma boa semana para todos nós, um bom começo de semana. Você está voltando do feriado, se cuida
e a gente se vê aí adiante.